Registrar. Nós estamos aqui em Pindamonhangaba às 10 horas da manhã, com aproximadamente 14 graus de temperatura. Para nós é muito gelado. Acabei de ver no aplicativo, 14 graus. Amém? Amém. Então nós vamos nos aquecer com a palavra de Deus. Amém. Atos, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 12. Verso 25. Atos, capítulo 12, verso 25. Diz assim a palavra: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém. Então eles estavam em Jerusalém e voltaram para Antioquia, levando consigo a João, apelidado Marcos. Esse João Marcos, filho de Maria, não a Maria, mãe de Jesus, né? A outra Maria, aquela que tinha na casa dela também reuniões de oração, quando Pedro saiu da prisão, né? Foi liberto pelo Senhor Deus, ele foi até a casa de Maria, onde os irmãos estavam orando. Então esse João Marcos, é o mesmo também que escreveu o segundo evangelho, o evangelho de Marcos, né? Segundo alguns estudiosos, esse João Marcos, ele ainda era bem jovem quando acompanhava ali Jesus. Era jovem, não sei que idade é esse jovem, né? Mas ele acompanhou Jesus de perto, mas não como um discípulo, né, maduro de Jesus, um jovem que acompanhava. E nessa época provavelmente ele já era um moço, né? Não sei também qual a idade que ele tinha, mas aqui a Bíblia fala então que Barnabé e Saulo foram de Jerusalém até a Etiópia. Me perdi aqui. Daqui a pouco a gente encontra. Antioquia, exato, da Síria. Não confundir também a Antioquia da Síria com a Antioquia da Panfilha, né? Que hoje é Turquia, aquele lado ali. Bom, aí no capítulo 13 começa da seguinte maneira: a primeira viagem missionária de Paulo. Então, lembrando que a igreja ela tinha que se expandir de Jerusalém, toda a Judéia, a Samaria e os confins da terra. Então, no capítulo 13, verso 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aqui fala então em 5 homens que eram os líderes ali daquela igreja em Antioquia. Aí diz o nome: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então esses 5 homens de origens distintas, origens diferentes, né? Um diferente do outro. Eles eram profetas e mestres. Barnabé, que a gente vai acompanhar a história dele agora, né? Ele provavelmente devia ser o líder daqueles homens naquele lugar, Barnabé. Simeão, por sobrenome Níger. Níger significa negro. Então provavelmente ele fosse um homem de origem africana. E provavelmente esse Simeão é o mesmo Simão Cirineu que foi forçado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Interessante. Tem também aqui Lúcio, esse já disse que realmente é de Cirene. Manaém era um funcionário de Herodes, aquele Herodes que matou João Batista, né, e interrogou Jesus, o mesmo Herodes. Ele havia sido um funcionário de Herodes. Bom, então esses 5 homens, servindo eles ao Senhor e jejuando. Olha que interessante, eles serviam ao Senhor e jejuavam. Mais uma vez a gente vê aqui na igreja, né, do Novo Testamento, a igreja de Jesus Cristo, a importância do jejum. Então, se a igreja primitiva ela jejuava,
significa que nós também fazemos parte dessa mesma igreja, precisamos ter esse costume na nossa vida, de jejuar, né? Então diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai e se comunica conosco, e se comunicou com eles. Quando você está servindo, você está em oração e está em jejum. O Espírito Santo disse: separai-me agora. Olha que interessante, na minha versão aqui está assim: separai-me, vírgula, agora, vírgula. Ou seja, separem já. Não é separem para amanhã, separem para a semana que vem, separem para daqui a um ano, preparem essas pessoas e separem, não. É separai-me agora, Barnabé e Saulo. Então o Espírito Santo escolhe entre aqueles 5 profetas e mestres, né, líderes ali da igreja de Antioquia, ele escolhe 2. E escolhe por nome, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E no verso 3, continua a Bíblia dizendo: então, jejuando e orando, agora a terceira coisa, e impondo sobre eles as mãos, os enviaram, os despediram. Interessante também aqui notar que a igreja primitiva, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, quando ela começou, ela realmente enviava pessoas para abrir novos trabalhos, né? Novas igrejas, e igrejas que seriam com meios até diferentes daquela que já existia, teria novidades, iria atingir um outro tipo de povo. Então, provavelmente os cânticos seriam diferentes, o linguajar seria diferente, né? Até o idioma que eles iriam usar seria diferente. Mas é muito importante a gente ver aqui que quando essas novas igrejas eram abertas, não era através de uma rebeldia, de um quebra, de um racha, né? Era enviada. Então ali eles escutavam do Espírito Santo, em oração, em jejum, servindo ao Senhor, e o Espírito Santo então escolhia aquelas pessoas que ele queria, ele tem os motivos dele, e aí aquelas pessoas iam, e então abriam novos trabalhos, novas igrejas, né? Esse é um cuidado muito grande. Então realmente é para haver essa difusão, mas não divisão, né? É muito interessante isso, para que realmente o ministério ele possa ser abençoado por Deus. Ele precisa nascer de uma decisão do Espírito Santo. Amém? No verso 4 então, já haviam despedido Saulo e Barnabé. Barnabé ainda era o líder até aquele momento. Depois nós vamos ver que a figura se inverte, né? Então a gente vê também a humildade de Barnabé, de sair como líder, e logo depois de uma primeira viagem ele volta como um submisso a Paulo, né? Que ele já nem é mais conhecido como Saulo, mas sim Paulo. Nós vamos ver o porquê também. Então, no verso 4, enviados pois pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eu trouxe um pendrive, será que dá para colocar a imagem para nós? Dessa primeira viagem de Paulo. É muito interessante. A gente vai ver no mapa os percursos, né, que ele fez. Ele saiu ali de Antioquia, ele já tinha caminhado, né, de Jerusalém até Antioquia. Aí ele foi até uma cidade, um porto chamada Seleucia, que nós estamos vendo aqui agora, Seleucia. E aí ele navega por cerca de 130 quilômetros. Então não foi de lancha, né? Não existiam esses barcos que nós temos hoje. O mar era o mar Mediterrâneo. Eles não eram assim,
Eles não tinham tanta tecnologia como tem hoje, então andar 130 quilômetros no mar para ir até uma ilha, né? A ilha chamada Chipre. Eles devem ter gastado muito tempo, né? Muito tempo. Então a gente vê o preço que a igreja primitiva pagou para expandir o Evangelho, né? É muito interessante isso. Então, no verso 5, diz assim: chegados a Salamina. Salamina, então, foi onde eles pararam com o barco, né? Onde eles aportaram ali, em Salamina. Chegando em Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Eles chegaram até ali e começaram já a anunciar a palavra de Deus. Tinham também João como auxiliar. Olha que interessante, aqui aparece João Marcos novamente. João Marcos estava auxiliando, né? João Marcos, ele tinha um grau de parentesco com Barnabé. Ele era primo de Barnabé. Então provavelmente Barnabé levou o priminho dele, né, junto. E ali na frente a gente vai ver que João Marcos, logo de cara, aconteceu alguma coisa. Ele não gostou muito da viagem, não sei, ou teve dor de barriga e ele voltou. E Paulo não gostou disso, né? Paulo não gostou. Então, ali... Não? É uma imagem. Não? Então não tem problema. Então imagine que aqui está a Síria, né? Jerusalém está aqui, Antioquia está aqui, está imaginando? Aí eles saíram daqui pertinho de Antioquia, uma cidade, um porto chamado Seleucia. Eles saíram daqui e pelo mar Mediterrâneo e foram até uma ilha chamada Chipre. Nessa ilha eles aportaram, eles desceram numa cidade chamada Salamina. Daqui a pouco a gente vai ver que eles atravessaram toda a ilha, aproximadamente uns 200 quilômetros a pé, né? Não sei se foram a cavalo, uma coisa assim, mas também não tinha carro, né? Então eles andaram mais 200 quilômetros. Então nós vamos ver aqui, ó, no verso 9: havendo atravessado toda a ilha até a outra ponta, outro porto chamado Pafos, encontraram um certo judeu, um mágico. Estou no verso 6. Um mágico, um certo judeu mágico, um falso profeta. Olha que interessante. Aconteceu algo semelhante também com Pedro um tempo atrás, né? Não é verdade? Pedro encontrou também um mágico. Então é muito comum isso, até nos dias de hoje, né? Existir esse tipo de pessoa, o falso profeta, os mágicos, né? E o nome desse mágico é muito interessante, que o nome dele era Bar Jesus. Bar Jesus é uma palavra de origem aramaica, né? Que quer dizer filho de Jesus, ou Josué, né? Então o Bar significa filho de. Então Bar Jesus significa filho de Jesus. E Saulo então se deparou, né, com esse mágico no verso 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Então ali naquela cidade de Pafos existia um procônsul, um homem importante, governador daquele lugar, chamado Sérgio Paulo. E a Bíblia diz que era um homem inteligente. Então nada é por acaso na Bíblia. Se a Bíblia diz que era homem inteligente, então porque realmente esse homem, ele sobressaía aos demais. E olha que interessante o que aconteceu. Este, né, Sérgio Paulo, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então Deus, o Espírito Santo tocou nesse procônsul. Ali, ó, ali a gente tem um mapa, né? Então Jerusalém, ali, aí eles subiram Síria, passaram ali por Samaria,
Damasco, e continuaram andando, foram até Antioquia. Ali de Antioquia, numa cidade chamada Seleucia, eles pegaram um barco, um navio, e navegaram cerca de 130 quilômetros até Salamina, da ilha de Chipre. Passaram por algumas sinagogas de judeus. Depois eles andaram a pé mais 200 quilômetros, atravessando toda a ilha de Chipre, para ir até Pafos, na outra ponta da ilha. Daí eles iriam continuar, daqui a pouco eu volto no mapa. E ali eles encontraram então esse falso profeta, esse mágico, Bar Jesus, que era uma pessoa que influenciava muito o governador daquele lugar, chamado Sérgio Paulo. Mas Sérgio Paulo era um homem muito inteligente, ele queria ouvir falar sobre o Deus de Israel, o Deus daqueles homens que estavam pregando ali, de Barnabé e Saulo. Mas opunha-se a eles Elimas. Elimas é o mágico, porque assim se interpretava seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. A história se repete hoje, Quantas pessoas elas atrapalham a nós, evangelistas, de levar a palavra de Deus a outra, Quantas pessoas fazem barreira, quantas pessoas atrapalham ministérios, que seriam ministérios frutíferos, Nós sabemos que isso existe em todo lugar, na nossa comunidade também não é diferente, Quem é que coloca essas pessoas para atrapalhar outras de exercer o seu ministério? Quem vocês acham que é? Mandado de quem? Satanás. De Satanás, Não é do Espírito Santo. E esse mago, ele era então um enviado. Tanto é que Saulo, aqui interessante no verso 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, só uma curiosidade, é a primeira vez então que se troca o nome de Saulo por Paulo, A partir de agora vai se usar só Paulo. Por quê? Porque a origem, Saulo, era uma origem hebreia, era dos hebreus ali, hebraico, e Paulo era uma origem romana. Então, como Paulo agora iria estar pregando para gentios, para pessoas não da origem judaica, ele começou a usar o nome dele, o romano, Paulo, Então Paulo, cheio do Espírito Santo, ele confrontou aquele mágico, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo. Por isso que eu comentei que Bar Jesus significa filho de Jesus. Aqui Paulo troca o nome dele, coloca ele realmente como ele tinha que ouvir: você é um filho do diabo, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Agora, gostaria que vocês imaginassem aquelas pessoas que atrapalham a outras de ouvir a mensagem do Senhor ou de exercer o seu ministério. São chamadas também de filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, Paulo ficou muito bravo com aquele homem. Paulo, quando ficava bravo, ele ficava bravo. Se vocês conhecem alguém que quando fica bravo é bravo, multiplica que Paulo era mais ainda. Viu, pastor? Você não é bravo? Não. Eu sou muito mansinho perto de Paulo. Glória a Deus. No verso 11, pois agora, e tem mais, Paulo então fixou o olhar naquele enganador, naquele filho do diabo, e disse: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, meu Deus, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Então Saulo profetizou sobre aquele homem uma cegueira temporária. Acredito que até que
o procônsul pudesse ouvir a mensagem, se converter, ser batizado, e depois aquele mágico, ou ele se arrependeu, né, porque foi tocado de forma pesada pela mão do Senhor, ou não, ou continuou do mesmo jeito, né? A Bíblia não fala mais sobre esse Bar Jesus, ou Elimas. No mesmo instante, então, caiu sobre ele uma névoa de escuridão, e ele então andava rodando, procurando quem o guiasse pela mão, ou seja, realmente ele se tornou um cego naquele momento. Então, aí a boa notícia, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Milagres e maravilhas existem na Bíblia para aqueles que não creem. Olha que interessante. Por que existem milagres e maravilhas, coisas sobrenaturais? É para aqueles que não creem, abrirem os olhos e passarem a crer. Interessante, né? É o que diz aqui. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. No verso 13, e navegando de Pafos, então agora eles entraram novamente no mar Mediterrâneo, e navegaram de Pafos até Perge, na Panfilha. Então vamos lá, no verso 13, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, aqui existiu a separação, aqui, olha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, então, não continuou. Mas eles, Barnabé e Paulo, mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, que é outra Antioquia lá em cima, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Olha que interessante que nós vamos ver aqui semelhanças, né? Aconteceu com Jesus, quando Jesus também chegou na sinagoga, ele se assentou e os rabinos, aquelas pessoas que, os doutores da lei, aqueles que controlavam ali a sinagoga, pediram que ele desse alguma palavra. Era de costume isso fazer. Quando tinha algum visitante, eles perguntavam ao visitante: você gostaria de fazer uso da palavra? Então fizeram isso com Jesus, e com certeza eles se arrependeram muito, né? Fizeram isso com Pedro, também se arrependeram muito. Fizeram isso com Estevão, e se arrependeram tanto que mataram Estevão na mesma hora. E agora fizeram com Paulo. Então, depois da leitura da lei dos profetas, a lei que diz aqui em Atos, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham como toda a lei, resumo de toda a lei. E os profetas eram um dos profetas realmente que já existiam os livros. Então eles liam esses livros, né? Então, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, a Barnabé e Paulo: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Agora chegou a hora. O testemunho que Paulo vai dar ali então em Antioquia, longe de Jerusalém, muito longe. Eu não falei quantos quilômetros ia da ilha de Chipre até lá em cima, até a Panfídia, até Perge, mas existia mais ou menos uns 200 quilômetros, uns 170 quilômetros também, de mar Mediterrâneo. Então eles andaram muito. Então, Paulo levantando-se, fazendo com a mão silêncio, Paulo era um homem culto, então ele sabia como chamar a atenção, Então, levantou as mãos, no verso 17, no verso 16, pedindo silêncio, disse: varões israelitas, ou seja, judeus,
E vós outros que também temeis a Deus, aqueles que não eram de origem judaica, mas já acompanhavam ali na sinagoga. Prestem atenção. Aí Paulo começa a relatar um discurso maravilhoso, um discurso evangelista. Um discurso que ele começa desde lá do Antigo Testamento, porque ele conhecia a palavra. Então quando nós vamos falar de Jesus, nós precisamos conhecer a palavra, para mostrar por que Jesus, de onde veio Jesus, por que chegou até Jesus, porque toda a Bíblia, ela mostra Jesus, ela aponta Jesus, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia aponta Jesus. Então Paulo começa, no verso 17, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, né? Ele começa lá por Abraão, Isaque, Jacó, José. Escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Paulo começa a contar toda a história do povo, até o dia que ele estava ali. Então disse que o povo saiu do Egito, nós sabemos que o povo ficou no Egito por volta de 400 anos, e diz aqui que eles ficaram 40 anos no deserto, e Deus suportou-lhes os maus costumes, ou seja, Deus deixou aquele povo no deserto 40 anos, mas todo mundo já sabia por causa dos maus costumes que eles tinham adquirido ali no Egito. E havendo destruído 7 nações, depois que eles saíram então do deserto, entraram na terra prometida, Deus deu a eles de cara 7 nações. Eu gostaria, Mariette, pega para mim por favor, Deuteronômio 7, verso 1. Essas 7 nações, Heteus, Egeus, Jabuseus, então eu gostaria que você lesse esse verso 1. Quais são essas 7 nações que Deus havia dado? E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, Josué entrou nessa terra. Então Paulo continuou contando toda a história. Vencidos cerca de 450 anos, então lembrando, mais ou menos 400 no Egito e mais 40 no deserto, então passando cerca de 450 anos, aquele arredondou. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então vem todos os livros de juízes, Sansão e mais diversos. Aí Deus lhes deu Samuel. Então eles, o povo, pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de mais 40 anos. Então Paulo aqui conta que o primeiro rei foi Saul, da tribo de Benjamim, e tendo tirado ele tirou esse rei, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Paulo deixa claro que chegou então Davi, depois de todos os patriarcas, chega Davi, um homem segundo o coração de Deus. Paulo até então estava sendo um colírio ali para o pessoal da sinagoga, estava sendo um doce, estava falando coisas que eles amavam ouvir. Então, com certeza todos ali prestando atenção, um fazendo sinal de joinha para o outro, olha, esse cara realmente é bom, Aí, no verso 23, da descendência desse, agora Paulo começa a entrar num assunto delicado, mas da descendência deste, Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Jesus, o centro de toda a Bíblia, que veio de todos esses patriarcas e veio de Davi.
E Paulo diz que havendo João, ele se refere a João Batista, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, de Jesus, o batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, chegou Jesus, não precisa mais de João. Ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. E Paulo continua então falando ali com aquele povo: irmãos, da descendência de Abraão, e vós, os que temeis a Deus, e a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. Então Paulo fala: olha, vocês estudam todos os sábados a lei e os profetas, e a lei e os profetas apontam para esse Salvador que viria, e ele veio, e o nome dele é Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e depois de cumprirem tudo a respeito do que estava escrito dele na lei e nos profetas, tirando-o do madeiro morto, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. E no verso 32, Paulo deixa claro que Jesus realmente é a promessa do Antigo Testamento. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Maria, te encontrou? Sim. Traz para mim então as 7 nações, falando lá no livro de Deuteronômio. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de você muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Paulo conhecia toda a história. Então nós vemos que realmente ele mostrava o que estava em todo o Pentateuco, toda a lei e tudo o que tinha nos profetas. Então aquele povo começou a ouvir. No verso 34, Paulo continua: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção desta maneira. A corrupção. E desta maneira ele disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Quais foram as promessas? Que do trono de Davi viria o Salvador, um rei que iria governar com cetro de ferro. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, morreu. Davi morreu. Foi para junto dos seus pais, que também estavam mortos, e viu a corrupção, ou seja, o seu corpo foi decomposto. Davi e todos os outros anteriores morreram. Porém, Paulo continua dizendo: aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Aleluia. Esse é o grande testemunho. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não tinha competência
para justificar todos, de uma vez por todas. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele pegava um bode, impunha as mãos sobre o bode, aliás, o nome desse bode era bode expiatório, impunha as mãos sobre o bode, todo o pecado da nação ia sobre o bode, coitado do bode, ia sobre o bode. Aí eles pegavam aquele bode, levavam para fora da cidade e matavam o bode. Aí no dia 1º do ano, novamente, começavam a pecar, ia acumulando os pecados, e no final do ano matavam outro bode, e assim por diante. Então aqui Paulo deixa claro que por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. É a graça, é Jesus. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito dos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém for contar. Então tomem cuidado, para que vocês também não façam parte desses que estão vendo e não creem. Isso, a Bíblia, ela é atual, é para nós hoje. A gente tem que tomar muito cuidado, para que a gente não leve as coisas do Senhor como uma brincadeira. É muito sério. No verso 42, ao saírem eles então daquela sinagoga, os participantes da sinagoga rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas coisas. Com certeza eles pensaram um monte de nome que havia faltado naquele culto na sinagoga, né? Então, olha, por favor, voltem sábado que vem e repitam isso que vocês falaram, é muito importante, né? E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Amém? Então, no domingo que vem, nós vamos continuar vendo o que aconteceu nessa segunda reunião na sinagoga.